Nesta quarta-feira, fazem 5 dias que um temporal derrubou parte da rede de distribuição elétrica da cidade de São Paulo. A Enel, empresa responsável pelo serviço, ainda não conseguiu restabelecer o fornecimento para todos os usuários. O assunto parou no meio político em meio a uma campanha de segundo turno na capital paulista. Assunto, claro, para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. E a gente pergunta para o Tiago o seguinte: a companhia opera em outros estados do Brasil também. Não é isso, Tiago? Boa noite e bem-vindo. Sim, Rio de Janeiro, Ceará, e já passou por Goiás, mas lá a gente vai detalhar mais um pouquinho no comentário. Foi pedida para se retirar. Boa noite para você. Boa noite. E para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. A polêmica envolvendo o desrespeito com a população de São Paulo ganhou holofotes para o lado errado. Governos estadual e federal escolhem alvos para não respingar nos apoiadores deles na campanha eleitoral do segundo turno, que tem Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, o atual prefeito, como protagonistas. A bem da verdade é que essa situação é só uma de tantas problemáticas que temos pelo Brasil de erros e contratos de privatizações. Aliás, a privatização é fundamental. Não dá para nós vivermos nos dias de hoje sem ela. Nosso exemplo é a telefonia móvel, que mudou as nossas realidades, graças à iniciativa privada. Mas, quando a empresa envolvida não é séria e as agências reguladoras cabides de emprego de muitos governos, inclusive do governo atual, não faz o papel delas, aí nós acabamos tendo resultados como esses de São Paulo. Um verdadeiro descaso e um empurra-empurra entre Prefeitura e Enel. Aliás, a companhia, que é estatal lá na Itália e tem acionistas mundo afora, opera em 35% da população do Rio de Janeiro e também no Ceará, responsável por 99% do mercado, quase todo o estado. Situação parecida ocorria também em Goiás, mas em 2022 a empresa foi convidada a se retirar pelo governador Ronaldo Caiado. Na época, ele apresentou um relatório à Procuradoria-Geral da República, listando as tentativas do governo goiano de resolver problemas de prestação de serviço da operadora que não eram resolvidos. Falando em PGR, aí eu trago também o Supremo, a companhia limitada toda. Parece que em casos de crime de opinião, liberdade de expressão, eles agem rápido. Mas se tratando de falta de luz na maior cidade do país, ninguém faz nada. Em coletiva hoje, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, chegou a elogiar os investimentos feitos pela empresa na modernização, mas a redução da mão de obra humana dificulta a companhia em restabelecer os serviços. A Enel, que é a ANEEL, que é a agência do governo federal que deveria fiscalizar as distribuidoras em todo o Brasil, em março de 2023, autorizou as empresas a descumprirem limites para a duração e a frequência dos apagões, regra prevista em contrato. Ou seja, as operadoras de energia podem ter mais tempo, tanto de queda como de apagões. Essa mudança foi motivada por outro apagão que ocorreu em São Paulo, vocês vão lembrar, em 2023, que deixou 2 milhões de residências atendidas pela Enel sem luz. E o serviço, gente, só foi restabelecido uma semana depois. Dá para acreditar? E ainda assim flexibilizaram a possibilidade das empresas que lucram em cima do consumidor a ficarem mais tempo sem energia, ou seja, agirem mais devagar em apagões como esse que se repete? Bom, em suma, gente, essa situação nos reforça duas coisas. Vamos à primeira, que a privatização foi necessária pelo descaso do poder público. E a segunda é que o poder público falha de novo, quando não cumpre o seu papel de dever de fiscalização no cumprimento de regras previstas em contrato, para evitar, obviamente, que a população fique sem os serviços essenciais. Nesse caso, energia elétrica. Mas se aplica à água também, que por muitos lugares
ainda há uma dificuldade de operação. E a gente nem espalha para o saneamento básico, aí a conversa é outra. Portanto, falta, André, audiência, rigor das agências reguladoras em fiscalizar, notificando se leva aos órgãos maiores, como a PGR e até mesmo ao Ministério de Minas e Energia, para que aí se cumpra. Porque só aplicar multa de 30 milhões para a empresa que fatura bilhões e tem os melhores advogados do Brasil não justifica. Porque se justificasse, a Enel, por exemplo, já estaria fora de São Paulo, né? Talvez não se saiba qual milagre fez o Ronaldo Caiado lá em Goiás, ou que talvez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, converse com o Caiado para ver como é que foi esse processo, porque o que não falta, hoje mesmo, o ministro de Minas e Energia, o Silveira, tratou, né, também da questão do horário de verão, que você falou aqui, mas tratou de inúmeras notificações que a empresa teve. E ele mesmo falou que meses atrás, semanas atrás, esteve visitando a Enel e elogiou a empresa, dizendo que investiu em tecnologia, ou seja, então alguém está exagerando alguma informação, né? Mas a gente sabe que, claro, em situações como essa, não se restabelece a energia de um dia para a noite. Agora, ficar uma semana, a maior cidade do país, uma das maiores metrópoles do mundo, não dá para acreditar. Se essa empresa não tem condição técnica, capacidade física e humana de operar, que passe a vaga a outra. Vai ver se ocorre isso lá na Itália, se eles vão ficar uma semana, um mês sem energia elétrica. E a Jamais. região sul da cidade, ela foi bastante afetada e há previsão de temporais para hoje nessa região, o que amedronta ainda mais quem já passou por isso, né, de ficar sem energia elétrica, porque sem água e sem energia elétrica a gente não fica. Não vive, são serviços essenciais, né? Hoje se estendeu para a internet também, né? A gente teve o caso do Rio Grande do Sul, o trabalho incansável das telecoms em restabelecer a conexão, que é importante para as pessoas dizerem, estou aqui, estou vivo, né? Assim como a energia elétrica, que tem que alimentar os componentes da internet para a gente poder utilizar ela. E aí, às vezes, dependendo da situação, se precisa até da própria energia para se ter água em casa. Então, é um complexo sistema que envolve os serviços essenciais. E bem lembrado por você, até sexta-feira a previsão para São Paulo é de mais temporal, mais chuva, dificultando ainda mais o trabalho dos técnicos da Enel para restabelecer a energia elétrica e podendo, a gente espera que não, provocar mais instabilidade, ou seja, mais risco de queda de árvores, que compromete a rede de fiação elétrica. Agora, isso que estão falando por aí de colocar toda a energia subterrânea de forma enterrada, né? É bem mais caro, vai levar anos para isso ser. Eu acho que o importante é ter um trabalho de curadoria na Prefeitura de São Paulo, de manutenção dos cortes e podas de árvores, assim como a Enel estar preparada, ter equipe, nem que seja terceirizada, para que dê suporte e atenda de forma mais rápida e mais efetiva a população que paga sempre em dia a sua energia elétrica e não quer ficar aí uma semana estragando alimentos e por aí vai.